E agora, para trazer o autoconhecimento, para trazer uma prática e informações a respeito daquilo que podemos fazer para nos prevenir de adoecimento mental, convidamos a advogada da União, Karine Berbegier. Obrigada pela presença, Karine, é com você. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de quem veio presencialmente, né? E, inicialmente, eu queria parabenizar a AGU e a Escola Superior da AGU, com a Secretaria-Geral de Administração, por esse evento maravilhoso. E com um tema tão importante hoje, nos dias de hoje, principalmente no contexto pós-pandemia, todos nós sabemos o que foi a pandemia e os efeitos que tem trazido até hoje para a saúde mental. Inicialmente, eu vou me apresentar rapidamente, ela já falou, eu sou advogada da União desde 2005, mas nos últimos anos eu vim me dedicando na busca do autoconhecimento a temas como mindfulness, como inteligência emocional, coaching. Estou concluindo uma especialização na PUC Paraná sobre neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E, atualmente, inclusive, eu sou instrutora de um programa de 8 semanas de mindfulness para a qualidade de vida. Porque, como a gente vai ver, mindfulness é muito mais do que a gente imagina. Alguém aqui já ouviu falar de mindfulness? Mindfulness também é conhecido, foi traduzido um pouquinho para o português inicialmente como atenção plena. Hoje eles já preferem uma definição como consciência plena. E a gente vai entender um pouquinho por quê. Por que é tão importante no ambiente de trabalho? Com a palestra anterior já da Ana Paula, a gente pode ter uma ideia, né? Ela trouxe alguns exemplos. Como que a gente tem vivido hoje? Alguns anos atrás, antes de entrar nessa jornada, eu vinha vivendo exatamente assim. Assim, na correria do trânsito, de levar e buscar filhos, de ter que dar conta das demandas de trabalho, da vida pessoal, fazendo 1 milhão de tarefas ao mesmo tempo. A era digital não está facilitando. E a gente está ficando cada vez mais numa necessidade de superprodutividade, né? Como ela trouxe um exemplo aqui para a gente está sempre querendo se sentir produtivo, de ser útil, de estar aproveitando os espaços vazios. E aí a gente começa, na hora do almoço, a ouvir um podcast para aprender alguma coisa. E a gente acaba não tendo mais momentos de lazer. A nossa mente está sempre cheia de estímulos. Hoje, até na hora do almoço, eu fui buscar minha filha na escola e ela falou assim: mãe, o pessoal da escola agora está pegando pesado com o negócio do celular. Eles não estão deixando a gente mexer no celular mais. E eu falei: nossa, mas deixavam? Eu estou impressionada. Mas ela falou que a bateria dela acabava quando saía da escola, já estava no final. E agora ela estava saindo da escola com 79% de bateria. Imagina o quanto ela estava com atenção plena na sala de aula. E aí, você vê, esse problema está nas gerações já bem menores. Está virando um problema de saúde pública mesmo, de saúde mental. E a gente vai entender o porquê, né? O porquê que essa dispersão da nossa atenção, essa necessidade de estar sempre produzindo, e a gente está cada vez mais acelerado. E por que eu fui buscar isso? Eu percebi, em algum momento, que eu estava me perdendo do que era mais importante para mim. Além, claro, dos prejuízos no trabalho, que a gente fica querendo dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo, eu percebi que eu não conseguia mais me conectar com os meus filhos. Embora eu estivesse ali, eu não estava ali. Eu estava, mas não estava. E chegou um dia em que meu filho falou: mãe, já é a 3ª vez que eu te respondo o que você está me perguntando. E eu não tinha ouvido nenhuma delas. Isso é um alerta máximo. A gente faz a pergunta e não consegue ouvir a resposta no mesmo momento. O que será que está acontecendo com a gente? E eu sei que isso não é uma exclusividade minha.
Quem aqui nunca fez isso? Saiu para fazer uma coisa e chegou no meio do caminho e não lembra mais o que ia fazer. Vai ter que estudar, ler alguma coisa, começa a ler o processo, chega no meio do caminho e não sabe o que está valendo, porque a nossa mente não está ali, está bem longe. Então, isso tem tudo a ver com o ambiente de trabalho e com saúde mental. E a gente já sabe que não tem mais como separar a vida pessoal de trabalho. Aquela velha ideia de que a gente tinha que deixar os problemas de casa em casa, e hoje a gente vê que o espaço do ambiente do trabalho é a própria casa. E que a gente leva o trabalho para casa e leva a casa para o trabalho também. Alguém aqui já passou por uma separação, por um luto, por um problema pessoal? Tem como bater a porta do trabalho e deixar isso lá fora? Não tem. A gente carrega isso o dia inteiro. E quanto maior é a nossa dor, o nosso problema pessoal lá atrás, mais presa a gente fica nos pensamentos com isso. Mais tempo a gente fica ali tentando entender e resolver e não consegue estar presente, no presente. Né? Estamos presos lá nos pensamentos, no passado. Então, hoje a gente já sabe, e os números, eu sei que vocês já ouviram vários números aqui, né? Eu trouxe alguns aqui só para exemplificar aqui, 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Fora aqueles todos os outros que não são diagnosticados, aquelas ansiedades menores, porque todo mundo sofre com algum nível de ansiedade em algum grau, em algum momento. A ansiedade é até natural. Aquela ansiedade, assim, antes vai entrar, né, para falar, a gente sente uma certa ansiedade. O problema é quando isso começa a prejudicar o nosso dia a dia, nossos relacionamentos, a nossa vida. 1/3 das incapacidades hoje do trabalho são decorrentes de problemas relacionados à saúde mental. É assustador, né? Pensar, isso sem falar das incapacidades físicas que são decorrentes dos problemas de saúde mental, porque eles geram sintomas físicos e outras doenças. Você já deve ter ouvido falar que é muito comum problemas cardíacos, por exemplo, decorrentes de estresse, de excesso de ansiedade. E aí a gente vive hoje o mito do multitarefa, nessa busca incessante de sermos super produtivos. Eu aposto aqui com o pessoal que está online ou aqui, se vocês já em algum momento, desde que eu comecei a falar, não estão, porque presencial é mais difícil, né? Mas quem está online deve estar lá fazendo um processo, assistindo uma reunião ao mesmo tempo. A gente, em poucos minutos, depois que a gente começa uma tarefa, a gente já tem um impulso para querer conferir uma mensagem no celular, responder, dar aquela checada lá nas redes sociais, ou até mesmo ver se mudou o horário da reunião que a gente tem daqui a pouco. Ou, mesmo que não tenha nada disso, seu pensamento já deve estar aí bem longe, pensando assim, ai, será que isso aí vai ser muito chato? Será que hoje à noite, né, eu vou ter um tempo para descansar? Será que eu vou conseguir sair mais cedo do trabalho? Agora eu estou na palestra aqui, vou ter que ficar até mais tarde para dar conta do serviço. Então, a nossa mente ela foi feita para pensar. E a gente está sempre pensando, é natural. Mas a gente acredita ainda nesse mito, nesse multitarefa. Mas descobriram, a neurociência tem estudado com o funcionamento do cérebro, que nós não temos essa habilidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, se elas exigem atenção. A gente pode fazer isso se for uma tarefa automática. A gente consegue fazer isso, por exemplo, quando está dirigindo, ouvindo música. Mas se você está fazendo várias tarefas que demandam atenção, o que você faz, na verdade, é alternância de atenção. Você pula a sua atenção de uma tarefa para outra várias vezes, e por mais rápido que você faça isso, por mais que você acelere, a gente tem uma perda de 40% do tempo para a conclusão dessas tarefas se a gente tivesse feito elas uma de cada vez. Então, eles descobriram que isso é um mito. Se você pegar cada tarefa e fizer com foco e atenção plena ali, e concluir uma de cada vez, você vai fazer mais rápido do que ficar pulando. E, olha, eu já fiz muito isso.
E às vezes eu me pego ainda fazendo. A gente começa a fazer uma coisa, aí começa a ficar difícil, aí já entra outra, aí recebe uma notificação do celular. Aí responde uma mensagem, aí chamam para reunião. Às vezes eu passava uma semana tentando terminar um processo, porque nunca conseguia ficar nessa atenção plena. E se ele exigir muita atenção mesmo, concentração, estudo, essa alternância de atenção não vai te ajudar a concluir. Como já falaram muito aí de burnout, né? Tem números dizendo que hoje o burnout afeta 30% dos trabalhadores. E esse neurocientista aí francês, o Philippe Lacan, ele mostrou que isso aí é um mito. Tem um livro, O Mito do Multitarefa. Quem quiser aprofundar. Eles conseguiram mostrar que o nosso cérebro demora até 25 minutos para conseguir se concentrar, mesmo com uma simples notificação do celular. Se você vê aquela notificaçãozinha, mesmo que você não abra, a gente demora até 25 minutos para se concentrar novamente no que a gente estava fazendo. E aí você imagina, se você pula de atividade em atividade a cada 2 minutos, você não está focado em nada, na verdade. A gente não está focado em nada. Até chegar o dia que a gente está perguntando uma coisa e não consegue ouvir a resposta. Porque a nossa mente está o tempo todo acelerada. Então, eu queria combinar, já que é para fazer uma prática, né? Vamos começar a observar, porque, como a Ana Paula falou, não é uma coisa simples. Parece simples, mas não é fácil. O quantas vezes vamos tentar trazer a nossa atenção plena, você que está em casa, larga tudo que você está fazendo e vamos começar a praticar aqui agora. De tentar não fazer mais nada. Largar o celular. E se você perceber os pensamentos vindo sobre outras coisas que não é a palestra, vamos tentar trazer a atenção de volta para cá e perceber os seus pensamentos, sem brigar com eles. Porque a gente vai ver que mindfulness é muito mais do que concentração e foco. É muito mais do que só prestar atenção. Mas a gente começar a tomar consciência desses pensamentos, dessas preocupações, a gente começa a entender como funciona a nossa mente. O que tem me incomodado? Como isso tem me afetado? O mindfulness vai muito além de só prestar atenção. E aí eu trouxe, antes da gente fazer uma prática e entrar, né, na história do mindfulness mesmo, alguns dados mostrando estudos que revelam o custo para as empresas dessas dificuldades de concentração da saúde mental. O David Gelles, ele tem um livro chamado Mindful Work. Ele mostra o custo para as empresas anual. E eles conseguiram verificar uma economia na empresa de seguros Aetna, que aplicou o mindfulness, né, a prática de atenção plena na empresa, que conseguiu fazer uma economia de até mais de 6 milhões num ano, entre produtividade e diminuição do absenteísmo. Diminuição de faltas no trabalho. Então, as empresas têm despertado ao redor do mundo para a importância dessa prática, mesmo no ambiente de trabalho, não só na vida pessoal. E por que isso acontece? Lá na Universidade de Harvard, eles fizeram um estudo e deram um aplicativo para as pessoas. E pediram para as pessoas anotarem se no momento em que aquele aplicativo bipava, se você estava realmente prestando atenção àquilo que você estava fazendo. E o que eles perceberam é que, e eu acho que esse número é até maior, tá? É que nesse estudo, 47% das pessoas não estavam com a mente naquilo que estavam fazendo a cada vez que o aplicativo bipava. Mas eles descobriram mais ainda do que isso. Eles descobriram que os níveis de felicidade, a sensação de bem-estar e felicidade era muito maior para as pessoas que tinham a mente mais focada no presente do que pessoas que estavam com a mente preocupada. Pessoa que está muito distraída, sempre com a mente presa no passado, no futuro. E a gente vai ver que a ansiedade é fácil simplificar. É excesso de futuro. Quando a gente está só preocupado com amanhã, com o que tem que fazer, com daqui a pouco. A gente começa a perder o prazer com as pequenas coisas.
Então, a gente começa a perceber por aqui o tanto que é importante a gente estar com atenção no momento presente. Está relacionada com nossa própria felicidade. E a ansiedade, então, é isso. Eu trouxe aqui só para exemplificar, que eu sei que vocês já ouviram bastante sobre a realidade, ela acontece onde a gente coloca a nossa atenção. Se a sua mente está sempre no futuro, preocupado com a sua próxima tarefa, com o que você tem que fazer daqui a pouco, está sempre planejando. Eu lembro que, nessa época, eu passava dias planejando umas férias, e quando a gente vai, tira as férias, chega lá na praia, onde está a sua mente? Não está na praia. Está lá no trabalho, está nas contas que tem que pagar, está na próxima atividade que você vai fazer nas próprias férias. Às vezes você está lá na praia pensando para onde eu vou hoje à noite. Né? Se você está fazendo um roteiro turístico que tem várias coisas com horário, aí você está preocupado, será que eu vou conseguir chegar a tempo? E não consegue curtir aquele momento nem quando a gente está de férias. Então, o problema não é só o trabalho. Não é o excesso de tarefas, é a nossa mente. A gente está treinando a nossa mente a ficar assim. E mesmo quando a gente chega no fim de semana, nos momentos de lazer, a nossa mente está treinada a ficar no futuro ou no passado. Então, quando a gente está com excesso de futuro, a gente tem um risco de ansiedade. E quando a nossa mente está demais no passado, principalmente com pensamentos negativos, lembranças negativas, a gente tem um risco de depressão. Há um risco de ruminação, de fuga. E isso é muito comum quando a gente passa por momentos difíceis, como a Ana Paula falou. Você passa por um luto, uma separação, um divórcio, né? Você passa por um divórcio, você passa, assim, às vezes, anos preso, pensando o que foi que aconteceu de errado lá atrás. E agora, como que vai ser lá na frente? E no luto, quando a gente perde alguém também, uma dificuldade financeira, qualquer coisa comigo. Por que isso acontece? Porque a nossa mente ela tem um velcro para situações negativas, para pensamentos negativos. Para pensar no seguinte, imagina que você tem um dia normal, isso já aconteceu comigo, em que acontecem várias coisas nesse dia. Você acorda, leva os filhos para a escola, vai para o trabalho, consegue produzir, almoça, conclui tudo que você tinha que fazer naquele dia. Dá tudo certo, vamos dizer, em tese. Mas, em algum momento do dia, o seu pneu furou. O pneu do carro furou. E você teve que passar um tempo ali no meio do trânsito, chamando um guincho, alguém para trocar, para resolver. E aquilo talvez tenha gerado um pouco de estresse. Você tinha uma reunião, um prazo, ou um filho esperando na escola. Aí, quando você chega à noite em casa, o que você lembra do pneu furado? E aí você chega no outro dia no trabalho, o que você vai contar para os seus colegas de trabalho do seu dia anterior? O pneu furado. Talvez você passe aí dias contando, você não vai acreditar. Aconteceu comigo, não foi o pneu furado. Eu trabalho na Esplanada e um dia eu cheguei e meu carro tinha sido arrombado. Eu lembro que eu passei uma semana falando disso. Fiquei impressionada. Gente, arrombaram meu carro aqui na Esplanada. Eu não sofri só naquela hora. Mas é o que eu percebi, que todas as vezes que eu contava a história, eu sofria de novo. Ou você consegue contar a história tranquilamente? Será que a gente consegue contar algo que aconteceu de ruim tranquilamente? A gente sofre de novo. Cada vez que a gente conta, que a gente lembra, a gente sente as mesmas emoções de quando... E a nossa mente faz isso por quê? Porque isso é uma forma de prevenção, de proteção. Se ela resolve os problemas, ela ela vê a situação como um problema, ela quer resolver para te proteger. Isso aí já vem, imagina lá no tempo das cavernas, em que a gente sabia, lá o homem das cavernas sabia que se ele saísse ali ia ter um predador. Se ele não ficasse alerta, não ficasse imaginando a situação, ele podia ser comido pelo predador. O problema é que a gente agora está prego a esses problemas o tempo inteiro. Tudo virou um problema, inclusive as nossas emoções negativas.
que eu digo que não são emoções negativas. Se você está com ansiedade, você sofre mais por pensar que está com ansiedade do que pela própria ansiedade. Não é? Então, o treinamento Mindfulness vem nos ajudar a trazer a mente de volta para o presente. Mas ela não é só um estar no momento presente. O que é o Mindfulness, no final de contas? O Jon Kabat-Zinn conceituou Mindfulness como o estado de consciência, o estado mental, que surge ao se prestar atenção de maneira intencional, mas com uma atitude de sem julgamento, com abertura, curiosidade, sem criticar essa experiência. Tem outra definição, ou sem reagir a ela, do Bishop, 2004, que fala, é a regulação intencional da atenção, focada na vivência imediata, uma orientação para a experiência caracterizada pela curiosidade, abertura e aceitação. Então, não basta só a atenção, vê que ela é um dos elementos do Mindfulness. E o Mindfulness, vocês podem ver que é uma habilidade natural, a gente tem essa habilidade, todo mundo tem. O problema é que nós estamos perdendo um pouquinho essa habilidade com esse mundo corrido. O Mindfulness, ele é mantido em cima, definido em cima desses 3 axiomas. Um deles é a atenção, que se fala muito, atenção plena. Esse é muito natural a gente perceber. O outro é intenção, porque é uma atenção em que a gente coloca intencionalmente naquele lugar. A gente escolhe colocar a atenção aqui ou ali. Então, quer dizer que você não vai mais pensar no passado, no futuro, não vai mais planejar? Não. Mas você vai fazer isso de uma forma consciente. Você vai escolher. Você não vai ficar preso aos seus pensamentos automaticamente lá, indefinidamente, reagindo a eles sem escolha. E numa atitude que é o quê? Sem julgar. Aberto. Eu sempre falo, eu gosto dessa abertura, porque a abertura é como se você falasse assim, sabe aquele olhar de criança? Aquele olhar que a criança tem para uma coisa que ela está conhecendo as coisas. Né? Ela traz sempre um olhar de abertura, de tipo, uau, de curiosidade. Tipo assim, o que é isso? Ela olha, e se a gente parar para pensar, aquilo que nos é familiar, a gente vai perdendo esse olhar. Imagina quando você sai do trabalho para casa, que você faz sempre o mesmo percurso, você para de prestar atenção, não para? Porque aquilo é familiar. A gente vai perdendo esse olhar porque é familiar. Mas a gente não percebe é que cada momento é um momento. E que a gente pode treinar, trazer essa atitude para todo momento da nossa vida. Mesmo quando a gente está lavando uma louça, mesmo quando a gente está fazendo aquelas atividades que a gente faz mais no automático. Porque quanto mais familiar uma atividade é, mais automática ela fica, menos atenção a gente tem. A gente começa a sair do automático. Se a gente sai do automático, a nossa mente está no presente. Vocês lembram quando vocês começaram a aprender a dirigir? A gente tinha que ter muita atenção, né? Tinha que ficar pensando. Agora, passa a marcha, né? Meu filho mais velho vai começar a tirar carteira agora. E ele falou, nossa, isso é impossível. Como que a gente consegue pensar tudo isso ao mesmo tempo? Eu falei, fica tranquilo, daqui a pouco você não vai pensar mais nada, vai fazer ainda um monte de coisa junto, né? Vai mexer no celular, vai querer conversar. E é isso, conforme essa atividade vai ficando muito familiar e automatizada, a gente vai precisando de menos atenção. Então, as atividades automatizadas, elas são um grande risco para a gente não se perder da vida. Alguém aqui já assistiu o filme O Clique? Lembra? Eu falo, a gente está vivendo o clique nos dias de hoje. A gente está apertando o botãozinho para passar para a próxima etapa, para a próxima cena. E a gente não está vendo a vida passar. Parece que a vida está passando cada vez mais rápido, né? Onde nós estamos enquanto a vida está passando? Então, antes da gente fazer uma prática, e para entender um pouquinho mais o que é Mindfulness, eu queria trazer uns mitos, porque as pessoas confundem muito. Muitos acham que a Mindfulness é meditação. E não é verdade. Meditação, existe uma forma de meditação que ajuda, que é própria para esse cultivo desse estado de consciência Mindfulness.
E, às vezes, essa palavra é usada para esse tipo de meditação. Mas existem mais de 2.000 tipos de meditações, com propósitos e ativações totalmente diferentes. Então, mindfulness é muito mais do que meditação. E, inclusive, tem uma autora chamada Ellen Langer, que ela fala da prática da atenção plena apenas sem meditação. Ela fala muito dos automatismos e como a gente pode praticar a atenção plena no dia a dia, independente de meditação. Mindfulness não é deixar a mente em branco ou esvaziar a mente. Muita gente vai começar a fazer prática de mindfulness e fala assim, impossível, eu nunca vou dar conta, porque a minha mente é acelerada, eu penso muito, isso não está funcionando para mim. Alguém já tentou meditar e falou, isso não funciona para mim, nossa, eu estou pensando um monte de coisa. Está funcionando. Primeiro, porque você tomou consciência que a tua mente está cheia de pensamentos, você já está consciente. Não é? Porque a maior parte do tempo a gente está pensando um monte de coisa e não tem a menor consciência do que está acontecendo na nossa mente. Mindfulness não é buscar êxtase, iluminação, nirvana, não é buscar um estado especial qualquer. Não é uma forma de autoajuda, não é pensar positivo, não é querer mudar o momento presente. Não é reprimir o sofrimento ou suprimir emoções. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer mindfulness para acabar com a minha ansiedade. A intenção do mindfulness é o estado de consciência, entrar em contato com a realidade. E não fugir das nossas emoções. Fugir das nossas emoções já faz o tempo todo, automaticamente. E não é virar bonzinho. O mindfulness, apesar de não ser uma forma de uma técnica de relaxamento em si, ela pode causar relaxamento. Porque se você fica ansioso, porque o pensamento está demais no futuro, se você começa a treinar a sua mente, colocar sua mente no presente, você vai se sentir mais relaxado. Ela é uma consequência da prática de mindfulness, e não o relaxamento em si. Então, mindfulness não é relaxamento, apesar disso acontecer. O mindfulness foi trazido para o âmbito da ciência. Então, mindfulness não tem nada a ver com religião, com tradições, apesar de ele ser praticado em muitas tradições. Em 1970, o Jon Kabat-Zinn ele trouxe a prática para o âmbito da ciência e começou a estudar na área da medicina, da psicologia, da educação, e ele criou um protocolo de saúde para tratamento de dores crônicas, que ficou conhecido como Mindfulness-Based Stress Reduction. Ele faz isso, estuda desde a década de 70, e conseguiram comprovar, com estudos, os benefícios do mindfulness na redução do estresse e da ansiedade. Ele conseguiu, e a partir desse protocolo que ele criou, foram sendo criados muitos outros protocolos, baseados em mindfulness para tratamento de outros grupos, voltados para grupos de dependentes químicos, que ajudam na dependência, prevenção de recaída, de grupos que têm depressão. Os estudos mostraram que pessoas que praticam mindfulness têm 50% menos chances de ter uma recaída em caso de depressão, porque ela aprende a gerenciar os seus pensamentos. Tem o Mindful Eating, que é voltado para a habilidade da alimentação, para a gente começar a comer com mais consciência na prevenção, melhorar a saúde física e da alimentação. E tem o Mindful Leadership, que é voltado para ambientes organizacionais. A gente sabe hoje o tanto que é importante, muito mais do que os conhecimentos técnicos, né? As soft skills, que são tantas faladas, habilidades emocionais. Como a gente vai ver, o mindfulness ele ajuda muito na autorregulação emocional, porque a gente começa a entender como a nossa mente funciona, os nossos gatilhos, e a gente começa a aprender a autorregular isso, a nos desidentificar com as situações e com as nossas emoções. Eu trouxe aqui apenas a título de curiosidade, esses gráficos mostram aqui até o número 0. Esse lado esquerdo aqui é o grupo de pessoas que sofriam com depressão, e do lado do direito é a depressão e do esquerdo é a ansiedade.
grupos de pessoas que passaram por esses programas de mindfulness, e aqui mostra no gráfico, até o 0, como as pessoas viviam em índices de ansiedade e depressão. Índices mais altos, está vendo que subia e descia. A partir do 0 é quando eles começam a fazer o programa de 8 semanas dos protocolos de mindfulness, e os índices, as taxas, né, de depressão e ansiedade começam a cair. Aí, a partir de 8, ali, que começa aquela linha mais escura, mostra como se mantém abaixo os casos de depressão e ansiedade nas pessoas que fizeram os programas de 8 semanas. Porque você aprende a tomar consciência dos pensamentos e das suas emoções. Então, ele foi comprovado, e tem hoje muitos estudos na área científica, cada vez mais, vem sendo estudado o mindfulness, e já tem sido considerado, inclusive, a terceira onda da psicologia, que tem sido muito usado no âmbito da psicologia também. Aqui eu trouxe para vocês verem como eles conseguiram verificar. Embaixo é o cérebro de pessoas não meditadoras. A parte mais clara ali, iluminada, né, de amarelo, são as áreas que estão ativadas. E, em cima, são cérebros de meditadores. Eles verificaram que os cérebros dos meditadores têm uma ativação muito grande na área do córtex pré-frontal. Por isso que ele ajuda tanto na autorregulação emocional, porque o córtex pré-frontal é responsável por essa área emocional, pela tomada de decisões. Então, eles perceberam, inclusive, que as pessoas que meditam, elas não têm o envelhecimento do cérebro. Então, eles pegaram um grupo de meditadores e não meditadores e verificaram que os não meditadores, havia uma diminuição do volume do cérebro com o passar do tempo. A gente ouviu, né, que o cérebro envelhece? A gente já aprendeu isso, mas hoje, graças ao conhecimento da neuroplasticidade, eles verificaram que a gente pode trabalhar o cérebro para manter essas conexões. Então, as pessoas que meditam, eles verificaram que o cérebro não diminui de volume com o passar dos anos, porque ele começa a criar novas conexões nessas áreas, principalmente a área do cérebro que é responsável pelo modo padrão, que chamam dos automatismos, é diferente da atenção. Então, quando a gente treina a nossa atenção, a gente está trabalhando uma área do cérebro diferente, que normalmente está ficando de lado quando a gente está sempre no automático. Quando você está sempre fazendo as mesmas coisas, por isso que não fala, você já deve ter ouvido falar, que é importante, às vezes, aprender uma habilidade nova, fazer um caminho novo. É porque você sai do automatismo. Aqui eu trouxe os artigos científicos que tem nessa área hoje. Cada vez mais. Esse aí tem até o ano de 2022. E aqui eu trouxe para vocês verem alguns benefícios que foram demonstrados pela prática continuada de mindfulness. Como o mindfulness não é uma prática para buscar um relaxamento imediato, é um treino da atenção. Muitas vezes a gente faz esperando o resultado na hora e acha, eu não senti relaxamento, não funcionou, né? Continua agitada. Mas o benefício dele é mais a longo prazo do que a curto prazo. Porque a longo prazo a gente vai vendo que a gente vai, na verdade, remodelando o nosso cérebro para ele trabalhar de outras formas. E aí, quando a gente passa pelos momentos difíceis que nos pegariam, né, que nem quando a gente passa por uma situação muito difícil, o nosso cérebro está treinado a regular a nossa atenção. Então, um dos benefícios dele é o aumento da produtividade e da criatividade. Se você está com a sua mente mais livre, você pode ser mais criativo. O aumento da autoconsciência, a gente começa a se perceber mais, a conhecer mais o nosso corpo, as nossas emoções. Há uma redução de conflitos no ambiente de trabalho. Se você consegue ter pessoas que conseguem regular mais as suas emoções, né, naturalmente os conflitos vão diminuir, a comunicação melhora. Melhoria da comunicação, da empatia, do desenvolvimento da compaixão. Melhoria do gerenciamento emocional. O que compaixão tem a ver? Lembra das atitudes? A gente trabalha com mindfulness, o treino da gentileza, do não julgamento. Isso automaticamente começa a refletir nos relacionamentos, porque não é só da nossa própria prática, é da vida.
Quantas vezes a gente começa a entrar em situações, em problemas, porque a gente julga o tempo todo, né? A situação interpreta o mundo, às vezes, de uma forma... Decisões e planejamento estratégico mais eficientes. Se você consegue se perceber mais, se conhecer mais, se a sua mente está mais presente, você tem mais capacidade de tomar decisões. Afinal de contas, muitas vezes tomamos decisões com base nas emoções e nos arrependemos, né? Claro, vai trazer uma melhoria do foco, da concentração. Eu lembro que nessa época, isso foi bem um pouquinho antes da pandemia, eu tinha dificuldade de concluir a leitura de uma página sem me perder. Era muito, muito esforço. Hoje em dia eu consigo ler livros inteiros, né? Ano passado eu li, acho que pelo menos um livro por semana. Consigo, porque a pessoa fala assim, assiste um podcast fazendo outra coisa. Mas quantas vezes a sua mente se dispersa ouvindo um podcast e você não sabe nem o que estavam falando, porque a tua mente estava voando? Não é? Não adianta nada. Se você não está com a sua mente treinada. Ajuda na melhoria da memória, na redução do estresse, da ansiedade e da depressão. Diminuição de absenteísmo e incidência de doenças relacionadas ao estresse. Então, menos estresse, menos doenças relacionadas ao estresse, menos faltas ao trabalho. E é por isso que muitas empresas têm investido no mais. Não só apenas para a melhoria da produtividade, mas para diminuir as faltas, melhorar os relacionamentos. Desaceleração do envelhecimento cerebral. E agora o passador está de sacanagem comigo também. Maior felicidade e satisfação no trabalho. A pessoa, se a gente pudesse ficar mais feliz, se você está fazendo tudo no automático, não esperando a hora de chegar em casa, aquilo fica um fardo, né? Quais empresas que já adotam o mindfulness para promover a saúde mental? Eu trouxe aqui só um exemplo, porque aqui o Brasil está começando a falar disso, mas isso já é muito praticado lá fora. E o Google é um exemplo que criou até um instituto, eles têm um programa conhecido Search Inside Yourself, e eles já promovem a prática de mindfulness há muitos anos com seus colaboradores. É a Nike, inclusive o filme que tem sobre a Nike, né, eles mostram que o fundador da Nike era meditador e fazia. A 3M, a Intel, a Vivo, o Facebook. Então, muitas empresas hoje já têm adotado a prática de mindfulness para melhoria, não só da saúde dos seus colaboradores, como do ambiente de trabalho. E agora eu queria convidar, então, vocês para a gente fazer uma pequena prática. Estão prontos? Agora vocês já sabem que não é um bicho de 7 cabeças, que não precisa ser um Buda para fazer mindfulness. E é uma prática que a gente pode adotar no meio do ambiente. As pessoas acham que, às vezes, precisam de um ambiente muito tranquilo, né? Precisa ser logo que acordar, ao ir dormir. E ajuda, né? Ajuda. Se você tiver menos estímulos externos, talvez ajude você a ficar mais concentrado. Mas é uma prática que você está treinando a sua atenção. Então, você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento. Uma pausa para se auto-perceber e treinar a sua atenção de forma consciente. Você pode fazer em qualquer lugar. Então, não precisa uma posição específica. Você pode... Agora, vou convidar vocês a fazer, quem está em casa, e fazer sentado. E buscar pelo menos uma postura. Vou pegar uma cadeira aqui também para eu fazer com vocês, que aí eu consigo até mostrar. Que você apoie os seus pés. Consegue ver lá, se eu botar aqui? Apoie os seus pés no chão, ambos os pés. E apoie as suas mãos, buscando uma postura em que você, ao mesmo tempo, se sinta confortável e atento, porque a nossa intenção não é dormir. A nossa intenção é ficar no momento presente. E não é necessário, busca alinhar a sua coluna de forma que você fique numa posição confortável para a sua coluna. E não é obrigatório você fechar os olhos, mas se for confortável, pode fechar os olhos.
Se não for, pode manter os seus olhos abertos num ponto fixo à sua frente. E aos poucos vai trazendo a sua atenção para o seu corpo neste momento. Vai percebendo as sensações presentes no seu corpo, nos seus pés, nas suas mãos. E então, numa atitude de curiosidade, abertura, comece a prestar atenção nas sensações da sua respiração. Não é necessário controlar o ritmo da respiração. Nesta prática, nós buscamos respirar pelo nariz, mas se for necessário, você pode adaptar. Como sabemos que estamos respirando? Aonde você percebe a sua respiração com mais nitidez? Vai deixando a sua respiração. Comece a notar o ar entrando pelas suas narinas, a temperatura do ar. E após alguns instantes, talvez você note que a sua mente se distrai com algum pensamento sobre se essa prática funciona, se é para mim, se vai demorar. E caso você perceba algum pensamento, não é necessário brigar, nem julgar. Apenas note para onde a sua mente foi e traga de volta a sua atenção à sua respiração. Quantas vezes forem necessárias. Nesta prática, nós estamos buscando ficar íntimos dos fluxos da nossa mente. Talvez você note o movimento do seu tórax ou do seu abdômen a cada inspiração e expiração. E você pode usar a sua atenção em algum ponto específico da sua respiração. Ou então você pode prestar atenção na sua respiração como um todo. Desde a entrada do ar pelas suas narinas, passando pela garganta. O inspirar e o expirar. E toda vez que a sua mente se dispersa, veja isso como uma oportunidade de você praticar a gentileza consigo mesmo, percebendo que você está consciente e trazer de volta mais uma vez a sua atenção para a sua respiração. Onde que está a sua mente agora? Volte para a sua respiração. Talvez você note uma pausa entre a inspiração e a expiração. Talvez você perceba uma tendência a querer controlar a sua respiração ou prestar atenção nela. E está tudo bem. Apenas esteja consciente de tudo o que acontece. Caso você sinta algum desconforto, alguma necessidade de se mexer, tente trazer esse olhar de curiosidade e abertura para essa sensação. Percebendo que sensações são apenas sensações que vêm e vão. E se você achar necessário, você pode usar um recurso da contagem para se concentrar, contando de 1 até 10 a cada inspiração e expiração.
Inspira e expire, conta 1, 2, até 10. E caso você se perca, você pode voltar do início, começar novamente. Talvez você note a diferença da temperatura do ar ao entrar e ao sair, ao expirar. A respiração está sempre disponível para a gente, podendo ser usada como âncora a todo momento. Estar mindfulness é estar consciente dos caminhos da nossa mente. Uma atitude de abertura, de curiosidade, de gentileza, sem julgar, sem criticar e sem reagir a ela. E aos poucos você pode ir trazendo de volta a sua consciência para o seu corpo como um todo, percebendo o seu corpo como um todo respirando, tomando consciência dos seus braços, das suas pernas, da sua cabeça. E aos poucos pode ir trazendo essa prática ao final, movimentando as pontas dos seus pés, da mão, despertando o seu corpo, tomando consciência novamente do espaço ao seu redor, podendo abrir os seus olhos quando se sentir pronto. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui os meus contatos, caso queiram tirar alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu me recuperar. Como que foi para você, Naira? Nossa, eu faço esse exercício, já conheço, né, a prática, mas eu faço muito no dia a dia, quando eu me vejo diante de situações que eu acho que vai gerar algum tipo de sentimento ruim, raiva, ou nervosismo. Eu tento fazer essa introspecção, essa respiração mais profunda. Tento não dar uma resposta do jeito que eu gostaria, aquela resposta que derruba a pessoa. Mas eu tento dar uma resposta mais branda. E isso é muito interessante, né? Depois que a gente aprende, incorpora no nosso dia a dia, a gente compreende o mundo, interpreta o mundo de uma outra forma. Com certeza, Nari. Você sabe que um dos benefícios é justamente a autorregulação, é por conta dessa autoconsciência. A gente começa a perceber que a gente ganha um espaço entre a nossa reação e o estímulo. Você tem o estímulo e você começa a ganhar esse espaço antes da reação, para você conseguir fazer as escolhas melhores, né? Em vez de explodir, falar assim, eu vou explodir. Aí você começa a perceber e quando a gente começa a olhar sem julgamento e com essa abertura, a gente começa a ver outras formas de reagir, né? Não só de autorregular a nossa emoção, mas como de ver outras perspectivas, de às vezes se colocar no lugar do outro, né? De se abrir para ver a vida de outra forma. Acho que é um exercício interessantíssimo, porque ele abrange muitas áreas, né? Assim, quando a gente fala do ambiente institucional, poucas vezes, quando a gente fala alguma coisa, a gente não tem ideia de como vai repercutir no outro. Com certeza. E algo que, no nosso ver, é simples, para o outro pode ser pesado demais. E a gente tendo essa consciência, o cuidado da forma como a gente fala, o conteúdo da nossa fala, se a gente tiver esse cuidado, a gente pode evitar
muita coisa. A gente Com pode certeza. evitar que da nossa boca saia um gatilho que seja destruidor e prejudicial para a nossa equipe, para os nossos pares. E esse exercício da respiração, do autocuidado, da consciência, da abertura para outras coisas que podem nos favorecer é muito válida. Com E o certeza. objetivo da jornada também é trazer esse autoconhecimento e esse conhecimento, e você fez isso de forma muito brilhante. Estou errada, pessoal? É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutor Eduardo. Menina, ainda estou em êxtase. Inclusive, eu queria complementar que ela falou assim, do olhar para o outro. Percebe que a gente não tem como notar o outro se a gente não estiver presente. A gente só começa a perceber como o outro se sente, como ele reage ao que a gente fala, se a gente estiver realmente conectado e presente. Se a gente está sempre com a mente preocupada, correndo, que nem eu falei que eu estava com meu filho, né? Não tem como a gente perceber o outro, perceber como aquilo está afetando o outro que a gente está fazendo, né? Karine, primeiro, parabéns, viu, pela apresentação. Obrigada. Parabéns à SGA de novo pela qualidade do evento. E a minha dúvida é o seguinte, você até tangenciou um pouco um tema quando a gente utiliza a nossa atenção em múltiplas atividades. Assim, qual que é a visão que você tem disso, assim, dentro da linha do Mindfulness? Exemplo, né? Você deu um exemplo de lavar a louça, ouvir um podcast, ou de ouvir algo e estar fazendo uma coisa e pensando em outra. Qual que é a reflexão que você traz em relação a esses pontos? É melhor não focar numa coisa específica, ou a gente consegue distribuir nossa atenção, né? Nesse mundo em que ser multitask, né, é algo que a gente acaba vendo como uma competência, mas isso de fato é positivo ou não? Qual que é a avaliação que você traz? É muito importante isso, porque as pessoas acreditam mesmo que essa é uma competência muito importante hoje no mundo corporativo, né? Mas é possível você assistir um podcast lavando a louça. Por quê? A gente lava a louça automaticamente. Quando você está fazendo uma tarefa automática, que você não precisa muito da sua atenção, você consegue escovar os dentes sem prestar atenção, dirigir. Você consegue prestar atenção num podcast, por exemplo. Né? Mas eles perceberam o quê? Que quando você está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, se você está preenchendo uma planilha, que nem a Ana Paula falou, eu estou numa reunião pagando uma conta, você está alternando a sua atenção o tempo todo entre uma atividade e outra, pulando várias atividades. Muitas vezes você vai perder metade da reunião, você acha que está ouvindo, mas daqui a pouco fazem uma pergunta. Eu lembro que na pandemia isso era muito comum, né? Estava as reuniões todas online, e às vezes fazia pergunta para alguém e ninguém estava lá. Pode repetir a pergunta? Porque ninguém estava prestando atenção. Então, é um mito de a gente achar que a gente está realmente prestando atenção na outra pessoa e está pagando a conta. A sua atenção fica prejudicada e a sua produtividade pode ficar prejudicada. É claro que para tarefas mais simples, isso vai ficando mais viável. Então, isso vai da percepção de cada um. Até conversei com a Nária no intervalo, né? Faz mal a gente ouvir um podcast para aproveitar aquele tempo que a gente está fazendo uma outra tarefa? Eu não, eu ouço muito. Eu estou dirigindo de um lugar para o outro, eu aproveito para ouvir um audiobook. O problema é quando a gente faz isso o tempo inteiro, porque a nossa mente nunca descansa. Aí a gente perde aqueles momentos de lazer. Se você está fazendo isso na hora que está brincando com o seu filho, você não está com o seu filho. Você está ali sentado brincando com o seu filho e está ouvindo um audiobook, você não está prestando atenção no seu filho, você está ouvindo o audiobook. Ou você está prestando atenção no seu filho e não está ouvindo o audiobook. Né? Então, a gente tem que prestar atenção até onde isso está ajudando. E se trouxer isso para o ambiente corporativo, né, eles já conseguiram demonstrar. Não tem como você fazer 3 processos ao mesmo tempo. Né? Se você começa a olhar um processo e pula para o outro, você já não está mais naquele, você está nesse. E quanto mais a gente pula de tarefa, mais tempo a gente leva para completar essas tarefas. A gente acha que está resolvendo mais rápido, mas, na verdade, a gente está perdendo. Eles fizeram estudos para mostrar isso, que você leva mais tempo do que se você fizesse um de cada vez. Tanto que aquela habilidade de entrar no flow, né, hoje está muito falado o flow só acontece com a atenção plena. Antes de você entrar no flow, você vai ter que estar com a atenção plena, desconectado, desligar o celular. Depois de um tempo, você vai entrar no flow. Não é assim, entrei, agora estou no flow. Não. Né? Então, a gente tem que começar a avaliar no dia a dia. Será que a gente está deixando espaço para o tédio?
Né? Hoje saiu uma matéria da BBC falando que como temos dificuldade hoje do tédio. Mas o tédio é importante para a nossa criatividade, para a gente saborear as coisas simples. A gente não consegue mais saborear um pôr do sol. Aí tá toda aquela cena é muito ilustrativa, né? Tá todo mundo no pôr do sol filmando, mandando mensagem. Ninguém está vendo o pôr do sol, sentindo o pôr do sol. Nós estamos vivendo a geração do fazer e não sentimos mais. A gente só faz e não sente. Né? Mas gratidão pela pergunta. Acho é um tema muito, muito importante mesmo. E assim, Karine, no dia a dia, né, na nossa rotina aí, nessa loucura do trabalho, qual uma dica que você pode nos dar assim para quando a gente precisa de um momento, de uma atenção plena em uma determinada atividade, tarefa, além de não, porque a gente está ali conectado o tempo todo, no Teams, né? Todo mundo chama ao mesmo tempo, e aí você para, desconcentra. A gente pode parar e fazer esse exercício? Assim, Sim. eu sei que você já falou disso, né? Mas assim, uma dica na prática, assim, se eu preciso me concentrar numa determinada tarefa. A gente faz esse exercício de respiração, volta, ou você pode tentar trazer sua consciência para aquela tarefa naquele momento, sem fazer esse exercício, assim, dá para fazer isso no dia a dia de trabalho? Porque a gente pensa assim, o tempo, né? Aí você para, a gente acha que está perdendo tempo de parar ali, fazer uma meditação de 5 minutos, né? E assim, existe alguma técnica para a gente poder concentrar melhor naquela tarefa? Obrigada, isso, assim, a pergunta é ótima. uma Né? coisa assim, mais Gente, atenção plena é treino. Né? Quanto mais a gente treinar, mais a gente vai ter essa habilidade. É claro que você pode usar vários artifícios na hora que você vai fazer a tarefa para não ser interrompido, para não se distrair, pode botar o celular lá no modo avião, no modo foco. Né? Agora tem um modo foco. Você escolhe lá o tempo e você pode fazer várias estratégias, talvez. Eu comecei até a botar, porque eu estou no home office, eu comecei a botar um aviso na porta, porque senão eu fico sendo interrompida toda hora por alguém. Mas a atenção plena é um treino. A gente pode incorporar isso nas atividades do dia a dia. Quando você vai tomar banho, se você parar para prestar... Como que a gente sente o mundo externo? Pelos sentidos, né? Vocês viram que a gente começou a sentir o corpo, prestar atenção na respiração. Quando você traz os seus sentidos, a sua atenção para os seus sentidos, você está praticando. Então, você pode praticar no banho, quando você presta atenção nos seus pés, na temperatura da água, em vez de ficar pensando no que roupa que vai pôr quando sair do banho. Quando você está lavando a louça, em vez de ficar ouvindo podcast, você pode prestar atenção na temperatura da água, na textura da louça. Se você coloca os seus sentidos ali no que você está fazendo, principalmente nas tarefas que são automáticas, você está treinando a atenção. Mas é claro que essa ideia de que eu sentia muito isso quando eu comecei a meditar. Eu acordava para meditar e a gente tem que sair correndo, né? Tem que levar a menina para a escola, não sei o quê, e eu sentava e ficava angustiada. Gente, o que eu estou fazendo aqui parada? Eu tenho um monte de coisa, e eu ficava com a mente assim, né? Eu tenho um monte de coisa para fazer, o que eu estou aqui fazendo parada? Mas isso por isso que tem que ter intenção. Tem que ter essa consciência do que está acontecendo lá na sua mente. E tem que ter essa intenção, porque, na verdade, a gente ganha tempo. Aqueles 5 minutos que você para fazer um exercício de atenção antes de fazer qualquer atividade vai melhorar a sua produtividade depois. Então, a gente começa a fazer mais e menos tempo. A gente está ganhando tempo. Até falam que hoje eu não consigo fazer as 2 horas, mas o ideal é praticar 2 horas por dia. Eu estava meditando 2 horas. Aí parece que eu vou perder tempo, né? Onde eu vou enfiar 2 horas? Quando eu comecei, gente, eu falei, onde eu vou enfiar? Mas, na verdade, a gente começa a dormir menos, porque isso ajuda você a relaxar, você cansa menos, seu sono fica melhor. Se você está menos ansioso, menos estressado, você dorme melhor, você dorme menos. Eu descanso mais rápido. E eu produzia mais. Então, aquela outra hora lá,
era o que eu ganhava nas atividades. Eu fazia tudo mais rápido. Em vez de ficar lá 5 horas, às vezes, fazendo processo, eu fazia em 4. Então, na verdade, a gente tem uma falsa ideia de que não é ficar parado. Você percebe? A gente ficou parado, mas a gente estava treinando a nossa atenção. A gente não estava fazendo nada. Por isso que eu falo, não é buscar um relaxamento para dormir. Você pode até fazer, funciona. Eu faço isso para dormir também. Mas a ideia é a gente treinar a nossa atenção. Então, às vezes, se você fizer uma prática muito longa, talvez você saia até cansado. Porque se tu não está treinado a trazer atenção, você tem que fazer um esforço. Percebe que tem que fazer um esforço? A mente vai e eu faço isso. Alguém percebeu isso? Que vinham os pensamentos. Aí eu falo assim, vem. O que fez a diferença na minha vida quando eu comecei a praticar e eu conheci o Mindfulness? Foi essa atitude de gentileza. Por quê? Porque a maioria das vezes que eu tentei meditar antes, a gente começa a brigar com os pensamentos e julgar a nossa prática. Você começa a falar, ih, não está dando certo. Ai, meu Deus, eu estou muito ansioso. Ah, minha mente está assim. A gente começa a brigar. Quando você começa a perceber isso e trazer essa atitude de gentileza, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de aceitar que aquele momento está assim. Mas é só um momento. Talvez na próxima você esteja mais calmo. E não é assim, sempre, ai, está tudo, agora eu virei Buda, né, gente? Não é, tem dia que eu estou mais ansiosa. Tem dia que está mais difícil. Tem dia que eu estou com mais pressa, e aí eu vou sentar para praticar, e a mente vai estar assim, ó. E está tudo bem, faz parte. Tá bom? Mais alguém quer perguntar? Vanessa. Boa tarde. Eu queria parabenizar a Karine pela palestra, que foi ótima. Que, apesar de eu ouvi-la já algumas vezes, né, assim, eu estou tendo um contato inicial, estou bem surpresa, assim, né? Eu esperava realmente uma coisa mais meditação, né? E tem muitas coisas que a gente às vezes faz instintivamente, né, no dia a dia e não se atém, né, à automatização das coisas, né? A gente está na correria e tal. Às vezes algumas coisas eu fazia já meio instintivamente, às vezes parar, né, e controlar os pensamentos, mas realmente não sabia que existia uma técnica para isso, né? Então, e agradecer também a iniciativa da escola da GU, porque depois mesmo da pandemia, muita gente entrou em home office e a gente acaba que fica muito preso às questões mesmo de tecnologia, então a gente começou a ter mais problemas em relação a essa questão de foco, né? Eu estou no trabalho, tenho um celular, você conversa com o chefe pelo WhatsApp e tem reunião no Teams, então essas coisas realmente deram uma mudada, né, na nossa realidade. Enfim, e a minha pergunta é relativa a essa questão da ansiedade, né, que nós que somos mães e tudo, né, a gente passa o dia assim, acorda de manhã pensando no que vai fazer para o almoço. Então, aí no almoço, fala, eu tenho que fazer a reunião, eu tenho que fazer os processos, eu que fica pensando, né, no planejamento e gera realmente essa ansiedade, né, um problema de focar naquilo. Você está no café da manhã já pensando no que está faltando na geladeira para o almoço, né? Então queria ver se tem uma dica para essa questão do planejamento, de acalmar a nossa cabeça, né? Se tem técnicas que a gente pode utilizar para fazer assim, fazer um planejamento semanal, se colocar no papel as coisas, às vezes, né, se escrever, se ter um planner, né, tirar da cabeça e botar num papel, se isso ajuda nessa questão dessa ansiedade, do que a gente vai, dessas questões que a gente fica pensando no que vai fazer, planejamento, né? De não curtir a praia porque já pensando no futuro. Se tem alguma técnica assim de planejamento que possa auxiliar nessa questão. O planejamento sempre ajuda, né? O problema é a gente ficar preso aos planejamentos também, porque aí tu está sempre preso à preocupação do planejamento.
tudo que a gente fizer, por exemplo, você está com uma preocupação, colocar, às vezes, aquilo ali, está com medo de esquecer, colocar no papel sempre ajuda, porque tu sabe que está ali, então você libera um pouco a sua mente de ficar tendo que lembrar daquilo. Mas o que eu tenho usado muito hoje, que se você tomar consciência que você está com pensamento, já tem um passo gigante. Porque a maior parte do tempo a gente não tem consciência que está acontecendo isso na nossa mente, não é? A maior parte do tempo você está ali pensando nas compras e não percebe que você não está nem vendo a comida, que você não está sentindo, que você não sabe nem que gosto que tem. Então, o que eu tenho feito hoje no dia a dia para incorporar o mindfulness na minha rotina é trazer sempre os sentidos. A gente está vivendo o presente através dos sentidos. Então, se você está comendo e percebe que está pensando, tenta usar todos os sentidos para olhar para a comida. Para olhar para o outro, o ver, o cheirar, o saborear. Talvez feche os olhos, né, e preste atenção na comida. Trazendo esse olhar, nossa, não tinha reparado que a beterraba tinha umas veiazinhas, né? Aquele olhar de curiosidade que você traz uma atenção maior para aquilo que você está fazendo. Isso pode ser tudo. Pode ser a hora que você senta com o seu filho. Eu lembro que eu sentava para brincar com a minha filha e eu ficava arrumando os brinquedos. Eu ficava arrumando, tão acelerada, eu vou aproveitar para organizar os brinquedos. Nunca estava ali brincando com ela, não sabia, nem queria saber da história dela. Ela tinha uma história lá com os brinquedos, mas eu queria organizar. Né? Então, a gente usar os sentidos, prestar atenção para ouvir, fazer aquela escutativa, sem se prender aos nossos pensamentos. Eu era muito assim, do tipo, ouvia, aí já lembrava de uma história minha, já começava a pensar nos meus pensamentos, e, de repente, eu já estava falando a minha história. E o que o outro falou já tinha ido para o beleléu. Eu já não estava mais prestando atenção no que o outro tinha falado, porque eu estava presa nos meus pensamentos. E eu não fazia isso por mal. Então, a gente precisa treinar. Isso eu melhorei treinando. A gente escuta, aí eu percebo o pensamento vindo, lembrei de tal coisa. Não, mas está bom. É um pensamento. A gente começa a aprender que pensamentos são só pensamentos. Eles vêm e vão. Se você não se prender a eles, né, isso é um treino. Né? Quanto mais a gente treinar, mais a gente vai ficando afinado. É que a gente fala que aquilo que a gente alimenta, cresce. Você alimenta a distração cresce. Se você alimenta a briga cresce. Se você alimenta o julgamento cresce. Né? Então, quanto mais você praticar o sentir, ele vai crescendo, né? Com certeza. Muito obrigada, Vanessa, pela pergunta. Aproveitando a fala dela, uma vez assisti uma palestra com uma francesa, ela é bem conhecida aqui no Brasil, mas eu esqueci o nome dela. Foi até a INAP que promoveu. E ela falou... Eu lembro dela. Não sei se foi exatamente assim que ela falou, mas eu interpretei dessa forma, porque eu tenho isso. Você acorda, aí planeja, às vezes tem na geladeira o lanche do menino, e a janta, e o almoço de amanhã para a semana toda. É uma máquina que não para, né? E aí ela disse que você pode, um dia, fingir que morreu, assim, fingir que faltou a coisa, deixa faltar. O marido vai olhar para você estranhar aquele comportamento. Viver o improviso, aí né? Aí você finge que está assim, em outro mundo, em outro planeta. Dependendo do perfil da pessoa, isso é impossível, né? A pessoa excessivamente controladora vai sofrer com isso daí. Temos mais perguntas? Podemos, então, chegar ao fim. Agradecendo a advogada da União, facilitadora dessa prática muito importante, Karina Berbigier. Um dos objetivos da jornada de saúde mental, aliás, um dos objetivos da nossa jornada é trazer elementos do autocuidado. Os nossos especialistas, até o momento, trouxeram pontos de prevenção ao adoecimento mental, como, por exemplo, a atenção ao sono, a prática de atividade física, os momentos de pausa e de lazer, a alimentação saudável, bons hábitos, o convívio social, a conexão real com pessoas. E encerramos o dia de hoje com a prática de Mindfulness. Agradecemos a todos. Amanhã retornaremos às 9 horas da manhã. Tchau.